O Quarteto Fantástico ele consegue derrotar o Superman? Essa é uma pergunta que eu fiz, e se conseguisse, como eles fariam isso? Como um grupo de heróis conseguiria derrotar o maior herói da DC, considerado então um deus por muitos? Essa e muitas perguntas eu vou responder para vocês nesse vídeo, e o resultado dele pode então surpreender todos vocês. Então já vem comigo do like, porque a batalha de hoje vai envolver muita inteligência para poder chegar no resultado. Algumas pessoas podem subestimar o grupo Quarteto Fantástico, um grupo que, se comparado então com outros grupos da Marvel, como por exemplo os Vingadores, é entre aspas mais fraco, ou que não tem tantos personagens entre aspas, relevantes. Mas eu discordo completamente dessa pessoa que fala ou pensa assim. Não só em questão de poder, mas também a importância que esse grupo tem no universo Marvel. O Quarteto Fantástico foi um dos primeiros grupos de heróis que aparece ou que apareceram, nos quadrinhos da Marvel. E como eu sempre falo para vocês nos vídeos, nem sempre o poder é o que resume um personagem, o que ele vai poder fazer para poder vencer numa luta. A questão é, o Quarteto Fantástico ele tem poder ou tem chance suficiente para poder derrotar o Superman? Sim, eles têm. Eu sei que a resposta não é o que muitos esperam, mas vamos então construir um raciocínio para a gente poder então saber o porquê e como o Quarteto Fantástico venceria o Superman. Logicamente que se formos então comparar uma luta direta do Superman contra o Quarteto Fantástico ele perderia das 9 ou 10 chances que eles então pudessem ter. Só que a pergunta é se o Quarteto Fantástico ele consegue derrotar o Superman. E não necessariamente estamos então considerando uma luta direta. Vamos então falar sobre o homem mais inteligente do universo Marvel, o Reed Richards. Homens inferiores no universo Marvel já tentaram bater de frente com ele, e eles nem tiveram um fim muito legal. E com a preparação correta, o Reed Richards, sendo tão inteligente como ele é, tem condições de vencer o Superman. Tudo que o Reed Richards ele precisa fazer é descobrir uma maneira de deixar o Superman cair do Forever Great, o portão eterno. O Quarteto Fantástico então possui um portal para cada ponto do espaço, tempo e existência, e é perfeitamente capaz de mandar o Superman ao fim da vida do universo, onde então ele encontraria então com a própria entropia, a morte térmica do cosmos. Esse é o mesmo modo que foi feito para poder matar o Doomsday, justamente onde ele estava então derrotando então todo mundo. Caso o Quarteto Fantástico conseguisse levar o Superman para um desses portais, no final do universo, o Superman então iria se encontrar cara a cara com o Verdugo, ou então Griever, o fim de todas as coisas, um ser abstrato no mesmo nível de existência da própria eternidade. Ela provavelmente iria brincar com o Superman, desde que então ele não seja tão desfeito pela entropia. O Coisa e o Tocha Humana pode não ser tão forte quanto então o Superman, mas não pode então ser deixado de fora. O Tocha Humana pode não queimar o Superman, mas ele pode ser capaz de detê-lo por algum tempo. Quanto ao Coisa, embora não seja tão nem perto do Superman, em meio de crise, ele foi mostrado então ter uma força oculta dentro dele. Por exemplo, quando ele então nocauteou o Devil Hulk com a ajuda então do próprio anel de Vibranium. Agora, é óbvio que o Superman ele poderia, pode dar Blitz, e é também muito mais rápido que o Hulk, ou mesmo também o Coisa, como comparação. E mesmo também que o Coisa ele pudesse então causar algum tipo de dano no Superman, não seria algo tão crítico assim. Já a Sue Storm, a Mulher Invisível, pode então parecer bem fraca, mas meus amigos, ela já demonstrou então ser muito forte e também ser muito poderosa no modo geral. Ao longo das histórias da Marvel, ela sempre foi então ganhando então novas atualizações, principalmente então com seus poderes. No encontro então contra o Sentinel, ou Sentinela, ela então criou então um campo de força sobre o planeta inteiro, poderoso o suficiente para poder protegê-los de pessoas como por exemplo Merged, Sentinel e todas as legiões do próprio Cancerverso. O Cancerverso ele é basicamente um universo inteiro de monstros. Por mais que o seu escudo eventualmente tivesse tão desmoronado depois, o fato dele então ter sido resistido, basicamente a um ser com poder universal, é um mega de um feito, que só prova que ela sim tem poder, ou poderia também, manter um Quarteto Fantástico protegido, mesmo então do próprio Superman, por algum certo período de tempo. Outra prova é que a Sue e sua Storm poderia também aguentar, pelo menos por algum tempo, os golpes do Superman, é quando ela, a Sue Storm, recebeu então ataques do próprio Galactus sem que seu escudo então caísse. Cara, o Galactus, velho, os campos de força da Sue Storm também já resistiram também ao Corvo Marinho, um ser que tem múltiplas declarações e tem então um poder infinito e ser também de uma dimensão superior. A Sue Storm também temporariamente já impediu também uma incursão, onde dois universos transfinitos colidem e também
também se destroem. Se formos então um pouquinho mais longe, a Sue Storm também sozinha poderia também paralisar o Superman de várias maneiras, como por exemplo, esfaquear seus olhos e outros órgãos vitais com seus campos de força, como ela fez então com o próprio Dr. Destino e alguns outros personagens também. E se você parar para me perguntar se como isso iria acontecer e se o Superman ele tem essa fraqueza, algum tipo de fraqueza, né? E sim, o Superman ele já foi mostrado ser então invulnerável nos seus olhos, apesar de ter então um efeito no próprio Superman, e isso não impediu que o próprio John Stewart, por exemplo, né, teve um encontro com ele, de derrubar ele no mesmo jeito. Se formos então buscar no efeito do próprio John, nunca vimos então suas construções, né, com seus próprios poderes dele, resistirem temporariamente à colisão de dois universos transfinitos, o que só mostra então que a Sue Storm ela tem alguns feitos de força, resistência também, bem melhores do que patamares de personagens da DC que são gigantes, por exemplo no Tela Verde, né, que eu falei agora, o John Stewart. Então não se deve menosprezar a Sue Storm, porque ela sim é uma das melhores personagens em questão de poder variado, de forma variada que ela pode usar para poder enfrentar o seu inimigo, mesmo que seu inimigo então seja bastante poderoso no nível cósmico ou mesmo também uma entidade. A maior ameaça seria então o próprio Reed Richards, não por poder, mas sim pela sua inteligência, e por isso que eu falo para vocês, não se subestime um personagem que tem uma inteligência gigantesca, mesmo que ele não tenha um poder, não quer dizer que ele vai perder pro cara que tem um poder ultra mega colossal. Mas será que ele conseguiria descobrir uma maneira de derrotar o Superman, enquanto então outros membros da própria Quarteto Fantástico tentariam segurar ele? Seria complicado? Sim, obviamente. Mas se navegarmos então pelos feitos do próprio Reed Richards, é um universo então alternativo, onde então os vigilantes ou observadores, né, os vigias, nunca ajudaram então o Quarteto Fantástico a derrotar o Galactus. O Reed Richards ele fez então uma engenharia reversa da tecnologia do Galactus para poder criar um dispositivo que então matou o Galactus. Então para você ter uma noção de que já no universo alternativo, o Reed Richards ele já se mostrou ser bem inteligente em criar coisas que possam então combater o inimigo. Então se o Superman ele tem uma fraqueza, por exemplo, a Kryptonita, o Reed Richards com a sua inteligência, se o Batman ele percebeu isso, né, o Reed Richards com a sua inteligência, ele também poderia perceber isso, e também poderia criar algo parecido que possa então combater o Superman, por exemplo, a Kryptonita de alguma forma, né, tipo, por exemplo, nuclear já chegou a fazer, né, uma forma de ficção nuclear, poder criar uma forma de Kryptonita ali do nada, né. No universo principal, o Reed Richards criou também um dispositivo que lhe permite então aprimorar qualquer assinatura de energia no universo, perfurar então o próprio subespaço e viajar também para lá instantaneamente. Se baseando também na história principal da Marvel, se o Reed Richards tivesse então que realmente derrotar o Superman, ele recuperaria então o Nulificador Supremo, como então fez várias vezes, e eliminaria o Superman da própria existência. E aí que entra o problema que algumas pessoas vão falar: mas Superman não pode ser apagado da existência. Sim e não, jovens. Sim, porque realmente o Superman da DC, no universo DC em si, o Superman ele é imune a isso. E nessa luta aqui, a gente está considerando então um universo neutro. Então, se a questão do universo do Superman se apagado ou não, essa imunidade que o Superman tem, seria praticamente inútil, né? Porque não ia adiantar, porque é um universo neutro, não teria vantagem para nenhum. O Nulificador Supremo é uma arma que pode também ser construída pelo próprio Reed Richards. O Nulificador Supremo ele pode destruir o multiverso. O próprio Wrecking Only Rave, chamado então de onda do cálculo, o próprio Galactus, até mesmo também o próprio seres abstratos também, pode também ser afetado pelo próprio Nulificador Supremo. Claro que para poder usar essa arma, um indivíduo, no caso então o próprio Reed Richards, né, ele morre, mas isso está então dentro da própria questão de derrotar o Superman. Mesmo então fora do próprio Nulificador Supremo, ou Ultimate, o Reed Richards ele pode então derrotar o Superman de outras maneiras, se ele tiver tempo de preparação. É tipo o Batman, tá ligado? Por exemplo, ele chegou então a descobrir a energia alfa, uma fonte de poder ilimitado, ligado então à expansão universal, que fez de um então adolescente normal o ser mais poderoso, cara, do planeta, declarado então diretamente mais poderoso que o Sentinela, ou então a Fênix, que casualmente pisoteou Terminus em uma luta. Mesmo Terminus no crossover da Liga da Justiça e Vingadores, né, destruiu então facilmente o Superman. O Reed Richards ele é tão inteligente quanto então a sua própria contraparte do próprio universo Ultimate, que criou então um cubo cósmico sozinho, onde ele então matou Thanos do seu universo. E isso é o que o cubo cósmico pode fazer, e não é nada comparado ao cubo cósmico do próprio universo 616. Algo que o próprio Reed Richards do universo 616 realmente estudou o seu cubo cósmico, né? E mais que isso,
o Reed Richards ele também fez uma arma de entropia universal, que foi capaz então de prejudicar celestiais e afetar então o equilíbrio do universo. E para quem viu o vídeo da cosmologia, ou então o vídeo dos personagens mais poderosos da Marvel, né, os 20 personagens mais poderosos da Marvel, ranqueando pro poder, sabe que os celestiais têm grande influência na criação dos Beyonders, na conexão dos Beyonders, dos Reis de Preto. Então vocês têm uma noção de que os celestiais são entidades que podem sim beirar ou então estar no mesmo nível de entidades multiversais. Outra prova é que o Reed Richards ele é extremamente inteligente, né? É que ele também uma vez presenteou a Sunstorm com um anel, lá ele, que dentro dele tinha então uma microgaláxia. Ah, mas Thiago, o que isso tem a ver? Tudo, jovens. O Reed Richards ele tem a capacidade, ele tem a inteligência de criar coisas que por um ser humano normal, por exemplo um Batman, que já é mega inteligente, não teria a capacidade de criar, saca? Ele também já construiu um traje para poder derrotar o próprio Galactus. Para poder combater a velocidade do próprio Superman, o Reed Richards ele poderia então se concentrar apenas na própria construção de um próprio sifonador de energia. Ele apenas irá então desenergizar o próprio Superman. E poderia também usar isso para poder combater as velocidades dele através do tom do próprio ponto zero, um dispositivo construído então que funciona como então o infinito. E aqui a gente podemos falar que o Superman já foi derrubado várias vezes no universo DC, seja então por tempo, né, com o tempo de preparação, por exemplo o Batman que já fez várias vezes, quanto também sem tempo de preparação. Eu não digo isso que o Superman ele é fraco, não, mas nem tudo, como eu falei para vocês, é força bruta, poder bruto. Esses dois fatores nem sequer vão ganhar uma luta sempre. E o fato do Quarteto Fantástico ter então membros que trabalham em conjunto, coletivo e pensam juntos para poder bolar uma estratégia ou preparo, dá sim a eles a capacidade então de vencer o Superman. Mas e aí, me diz você concorda comigo ou discorda de mim? Você pensou de alguma outra forma que o próprio Quarteto Fantástico ele derrotaria o Superman? Comenta aí, cara. E antes de sair do vídeo, não seja tímido, deixa aquele like que pra mim ajuda demais, cara, porque eu sei que você é inteligente. Muito obrigado, valeu, falou e até mais.